Bom, faz tempo, né? Tivemos um bom tempo sem eu vir aqui na frente para dar aula, né? É muito importante, porque hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do livro de Segundo Reis, né? Mas antes, nós vamos voltar ao capítulo 4 de Segundo Reis. Por que vamos voltar ao capítulo 4? Porque nós vamos falar sobre uma mulher, né? Uma mulher fantástica, que nos dá muita lição e que pode passar essas lições para outras mulheres. Mulher inteligente, mulher de visão, mulher esperta. Uma mulher que mostrou que ela vai além dos tempos dela, que é a Sunamita. Sunamita é o retrato da mulher que olha o futuro, pensa. A Bíblia vai falar a história dessa mulher, mas não vai falar o nome dela. Interessante isso aí. Deus não fala, a Bíblia não fala sobre o nome dessa mulher, porque não interessa. Ela pode ser você. Sunamita pode ser qualquer um de vocês, né? A Sunamita. E quiçá vocês fossem espertas que nem ela. Por quê? Porque ela usava a cabeça. Ela percebeu, no capítulo 4 vai contar, que ela percebeu que o profeta sempre passava pela casa dela, próximo da casa dela, e ela resolveu oferecer comida para esse profeta. Aí o profeta, não precisa. Não, eu faço questão. Ela insistiu. A Bíblia vai falar que ela insistiu tanto que Eliseu foi tomar o café na casa dela. Aí ela pôs pão, pôs tudo, e ficou muito satisfeita com Eliseu na casa dela. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que quando a gente recebe alguém de Deus, a gente está recebendo anjos. E a gente tem que ficar feliz, né? E não chateado. Muitas vezes a pessoa chega, ô bem, sabe quem está aí na frente? Aí é o fulano de tal. Ixi, será que vai demorar? Né? Então, muitas vezes, a gente age com insensatez, né? Não vê a oportunidade. Né? Quando a gente vê a oportunidade, a gente é abençoado. Né? Domingo passado, foi domingo passado, tinha lá na minha casa umas 10 pessoas. Né? E a minha casa é pequena, a casa é pequenininha, mas foi muito bom. Né? Senta em qualquer lugar, dorme em qualquer lugar, né? E isso a gente nem percebe o quanto Deus fica satisfeito com isso. Né? E fazer Deus ficar satisfeito é bênção. E no caso da Sunamita, ela recebeu Eliseu no capítulo 4, e depois ela continuou recebendo Eliseu toda vez que ele passava. Eliseu fazia esse trajeto porque ele morava numa cidade e tinha que ir até o Monte Carmelo para conversar com Deus. Então ele passava por frente da casa da Sunamita. E ela sempre convidava ele para fazer uma refeição. Mas, como te falei, ela não só fez isso, né? Mas ela conseguiu enxergar muito mais do que isso. Ela falou com o marido. Marido, o homem de Deus sempre passa por aqui. Vamos fazer um quartinho para ele. Olha, naquela época, fazer uma edificação não era para qualquer um. Tinha que ter uma posse. Ela era uma mulher rica. E ela mandou fazer um quartinho. E nesse quartinho colocou uma cama e colocou também água
e colocou tudo que uma pessoa precisa. Olha, sem ninguém pedir. E quando Eliseu chegou, olha, esse lugar aqui é seu. Todas as vezes que você passar por aqui, você pode entrar, dormir, descansar, e no outro dia você continua a viagem. Que bênção para Eliseu. Não, ele não fez para o povo de Israel, ela não fez para as pessoas, ela não fez nem para ela. Ela fez para o homem de Deus. Ok. Aquilo que eu falei, mulher de visão. Mulher que conseguia enxergar algum outro lado. Ah, mas o que isso tem a ver com o futuro, com o dia de hoje? Muito. Muito. Por quê? Eu espero que vocês tenham visão. O que eu posso fazer para Deus? Mas sem querer receber nada em troca. Lembra, a sunamita não pediu nada em troca. Ela fez de coração. E quando a gente faz algo de coração, Deus se alegra. Porque não espera retribuição em troca. Ah, mas Adalto, então o que aconteceu? Nós sabemos da história. Nós sabemos que Eliseu manda chamar ela e pergunta para ela se ela precisa de alguma coisa. E a primeira coisa que ela fala, não, eu não preciso. Ela era uma mulher rica e ela não precisava. Mas aí Eliseu conversa com Geazi para ver as necessidades dela e descobre que ela não tinha filhos. Então nós vamos orar a Deus para que ela tenha um filho. A Bíblia vai falar que o marido dela já era velho, já era um homem idoso. E ela fala, não, meu marido é idoso, não vamos poder ter filho. E provavelmente ela era mais nova do que ele, né? Porque ela falou que ele não podia, mas ela podia. Mas então você vai ter filho. E aí ele tem filho. Bom, é importante. Aí, só para a gente conhecer, lembrar da história da sunamita. Será que ela vai aparecer novamente na história? Porque ela é uma mulher que não se falou o nome dela, não se deu o endereço dela, não se falou do marido dela, só que é uma mulher como uma de vocês, que vive numa vida maravilhosa, que é os dias de hoje, onde tem os seus meios de ganhar dinheiro, não vive pedindo esmola, são umas de nós, uma de vocês. Olha como Deus é providente. Deus nunca, ele esquece das coisas boas que a gente faz para ele. Nunca, nunca, nunca não. Pode você fazer sem querer. Pode você fazer porque você acha que está fazendo uma coisa boa. Mas para Deus é uma pérola, é algo muito importante. E olha bem o que ele vai fazer. No capítulo 8, já passando de 2 Reis, no capítulo 8, versículo 1, nós vamos ver que a sunamita vai ser beneficiada por Eliseu, porque vai haver uma grande fome no reinado de Israel. E Eliseu fala, vai ter uma grande fome aqui. Sabe quantos anos? 7 anos. Lembra do cerco de Samaria? Foram 3 anos, lembra? Que nós estudamos, o cerco de Samaria foi 3 anos. Aqui vai ser 7 anos de seca. Então, Eliseu chega para a sunamita e fala, olha, saia daqui, vá para as terras dos filisteus e fica lá até a fome passar. Olha, começou a chuva de bênção, né? Que evitou que ela morresse naquele lugar. Ela sai, vai lá para a terra dos filisteus, e aí então, passando os 7 anos, ela retorna. Mas quando ela retornou, ela teve uma surpresa. As terras dela
já tinham sido ocupados por outras pessoas. A casa dela tinha sido ocupada por outras pessoas. Até o quartinho lá de Eliseu, já devia ter alguém morando lá. Ela vai falar com o rei. Ela vai falar com o rei. Olha como Deus é um Deus todo-poderoso e um Deus de providência. Porque quando ela chega no palácio para falar com o rei está falando com alguém. Quem? Geazi, o pajem de Eliseu. E o rei está conversando com Geazi, e ele pergunta para Geazi: Geazi, que anda fazendo Eliseu nesse tempo todo? Aí o Geazi vai falar: olha, o meu mestre, ele reviveu um menino que havia acabado de morrer. Menino que ele tinha prometido que Deus iria dar para uma mulher para uma sunamita. E estava contando a história do que aconteceu no capítulo 4 para o rei. Interessante isso aí, né? Olha como Deus é providente. Mas por que Deus iria mandar Geazi contar a história de sunamita naquela hora? Porque ela estava entrando no palácio. Para quê? Para reivindicar do rei as terras que haviam tomado dela. Aí, Geazi falou: olha, é essa mulher cujo o filho Eliseu ressuscitou. Olha, já pensou? Aí o rei, não, esse menino já devia estar um molecão já, né? Grande já, né? É esse o rapaz? É, esse rapaz. Ele estava morto, mas Eliseu fez ele voltar à vida. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Aí o rei, e o que ela quer? Né? Aí ela conta a história, que Eliseu mandou ela sair das terras dela e ir para as terras de Filisteu, enquanto a seca perdurasse. E como a seca terminou, ela volta para as terras dela para recuperar o que é de direito. Né? E quando ela aparece, o rei: ei, se achega aqui que eu quero conversar com você. E ela conta a história. E é uma história linda. Uma história maravilhosa. Por quê? Porque ele fica sabendo das obras de Eliseu, se comove e fala, chamou um oficial: Denis, vem cá. Né? Era oficial. Né? Cuida para que os bens de sunamita sejam devolvidos. E todo o dinheiro que ganharam nas propriedades dela sejam devolvidos, porque as terras eram delas. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não esquece das coisas boas que a gente faz. Que Deus providencia saída para os problemas que você vai ter. Por quê? Porque Deus é um Deus grato. Porque Deus, logo quando o homem peca no jardim do Éden, ele já providencia uma salvação para a humanidade. E Deus não esqueceu dessa promessa que fez para nós. Ele falou: haverá um tempo em que vai surgir alguém que vai poder te salvar a humanidade, pisar na cabeça da serpente, derrotar o inimigo. E olha quanto tempo demorou. Mas Deus não esqueceu. Deus não é uma pessoa que esquece. Só tem uma coisa que Deus garantiu que esquece: dos seus pecados, quando você pede perdão, reconhece Ele como seu Senhor e desce as águas. Por quê? Porque nesse momento, a única coisa que Deus fala: eu não lembrarei mais dos seus pecados.
Já pensou que coisa linda? Dele, é a coisa mais linda que tem. Se eu tinha uma preocupação, com 14 anos de idade já, era não ter preocupação com o futuro, não ter preocupação com o dia da manhã. Por quê? Porque se eu morresse, eu tinha certeza que Deus estaria comigo. Não interessa os pecados que eu teria, porque todas as vezes que eu perdisse perdão, eu teria um advogado junto ao Pai para me ajudar. Deus não esqueceu da sunamita. Olhe, uma mulher que nem sabemos o nome, uma mulher que nós não sabemos nem a origem, uma mulher que fez uma bondade, não com segundos interesses, mas que Deus a coroou com um filho, com uma segurança e com a devolução dos bens que ela tinha perdido. Aí eles falam assim, mas por que Deus vai colocar uma história de uma mulher como a sunamita na Bíblia? Mas não, uma história que não tem nome da mulher, não tem profissão da mulher, não tem o nome do marido, só que ele é agricultor, porque ele tinha uma agricultura lá, plantava as coisas, né? E que houve um milagre da ressurreição, mas qual é o motivo? Qual é a base? A base é fidelidade a um Deus, mesmo que você não tenha interesse nenhum. Eu vou orar a Deus, eu vou fazer jejum, eu vou fazer isso, porque eu preciso que Deus me ajude num milagre. Não! Está errado! Você tem que fazer as coisas para Deus, porque Deus é bom. Porque Ele é teu pai. O filho que só ajuda o pai quando o pai precisa, é um mau filho, interesseiro, zoiudo. Mas aquele que olha para o pai, eu vou fazer alguma coisa pelo meu pai, eu vou ajudar o meu pai. E aí então o pai fica muito satisfeito. Olha, eu nem pedi, e ele fez. Eu estava conversando com a Jane, quando eu recebi um comunicado, do meu neto, ele correu para contar para mim as bênçãos que Deus tinha feito para ele. Eu falei, olha, Jane, eu fiquei mais contente do que ele. Por quê? Porque ele lembrou da minha pessoa. Podia não lembrar, podia passar batido, mas ele lembrou. E ele manda o áudio lá, eu quero dar uma boa notícia para vocês. E a boa notícia que eu quero, no capítulo 8 de 2 Reis de vocês façam alguma coisa que agrade a Deus. Façam alguma coisa que agrade a Deus. Aquele amigo que precisa de uma aula bíblica, aquele amigo que precisa de um conselho bíblico, aquela esposa que precisa com que o marido se converta, então, façamos alguma coisa para agradar a Deus. E Deus não vai esquecer. Interessante que no capítulo 8 do livro, ele continua. Não vai dar para dar tudo hoje, porque, olha, já são 9:55. Mas eu vou tentar dar uma adiantada. Terminada essa história, eu espero que vocês nunca esqueçam na sua vida essa história. Por quê? Porque isso vai servir para vocês ficarem cada vez mais fortes. Agora nós vamos falar sobre um rei. Um rei que é um rei que muitos de vocês conhecem, que falamos muito dele. Ben-Hadad. Vocês já ouviram falar em Ben-Hadad? Um rei chamado Ben-Hadad. Foi pedra no sapato de Israel. Ou pedra de tropeço para Israel. E vamos falar também do seu
do seu ajudante, o cara que, braço direito, cuidado com os braços direitos. O braço direito de Ben-Hadad, né? Ben-Hadad, ele ficou doente. Ele ficou doente, muito doente. Olha mais um exemplo de fidelidade. Ben-Hadad acreditava em Deus. Mas como que pode? Ele é gentil e brabo e ruim e machucou o povo de Deus por várias vezes. Mas é por causa da dureza do coração do povo de Deus. Porque quando Ben-Hadad ficou doente, o que ele fez? Ele pegou Hanzel, o teu braço direito, e falou, olha, procura o profeta de Deus, o mesmo, né? Eliseu, procura o profeta de Deus e fala para o profeta de Deus, se eu vou sair dessa cama, se eu vou viver ou vou morrer. Né? E aí então, Hanzel, braço direito, fala, tá bom, eu vou lá falar com o profeta. Mas acontece que você não vá de mãos vazias, né? Leva uns presentes para Eliseu. Pouquinha coisa, 40 camelos, com especiaria de Damasco. Olha, o homem queria agradar Eliseu. Interessante que nós vamos... É rápido essa história, porque nós vamos ver uma charada. Vocês gostam de charada? Vamos ver uma charadinha aí. Eu ainda fiquei pensando, puxa, olha, há uma charadinha aí. O nosso profeta, Eliseu, ele vai falar, chega lá e vai falar para Eliseu. Eliseu, Ben-Hadad pergunta, ele vai sarar ou não? E Eliseu fala assim para ele, ó, prestem atenção. Certo que ele vai sarar. Ok? Mas ele vai morrer. Ué, peraí. Como assim? O senhor fala que ele vai sarar, depois fala que ele vai morrer? E aí Eliseu começa a olhar bem no olho de Hanzel e começa a chorar. E começa a chorar e começa a sair lágrimas. Que é isso? O que está acontecendo com o senhor? Ele falou, eu vejo que o que você vai fazer com o povo de Israel quando você for rei. Olha como ele está dando a dica. Quando você for rei, olha as maldades, eu estou vendo as maldades que você vai fazer. Você vai matar as mulheres do meu povo. Você vai matar as crianças do meu povo. Você vai judiar do meu povo. E Hanzel dá um passo para trás e fala, eu sou algum cachorro para fazer tal coisa? Aí Eliseu fala para ele, foi Deus que me falou. Eu não estou falando por mim, mas estou falando que foi Deus que me falou. Hanzel volta para falar com Ben-Hadad. E chegou lá e, que foi que Eliseu falou? Eliseu falou que você vai sarar, mas você vai morrer. Aí a história conta, a história reza, a história mostra que esse Hanzael, o braço direito, era um belo de um traidor. Ele foi lá, sabendo que Deus falou que o rei ia sarar, ele falou assim, peraí, agora não tem mais jeito. Eu quero ser rei no lugar dele. E ele vai ficar bom. Então eu vou providenciar. Ele foi lá, molhou um cobertor, encharcou o cobertor com água, colocou no rosto do rei e matou o rei sufocado. Entendeu como Deus falou? Ele vai sarar, mas ele vai morrer. Mas só que ele não morreu de forma natural.
Deus estava pronto para fazer com que ele se levantasse, né? O rei que fez muita maldade, o rei que era forte, o rei que escravizava, cercou Samaria, era o da Síria o maior, agora morto pelo seu próprio amigo, morto pelo seu próprio irmão. Então a história do rei Ben-Hadad, né, acaba assim, né, com muita tristeza. Vou só ver o finalzinho aqui. No dia seguinte, Hanzael tomou um cobertor, molhou-o em água e estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. E Hanzael reinou em seu lugar. Oh, Deus maravilhoso, né? Sabe tudo o que vai acontecer. Sabe tudo da sua vida no futuro. Sabe tudo da sua vida no presente. Pode esconder da esposa, pode esconder do marido, pode esconder dos filhos, pode esconder dos amigos, mas de Deus você não consegue esconder. A sua fidelidade, a fidelidade de Deus dura para sempre. Interessante que a Bíblia, ela nos mostra, principalmente em 2 Reis, essa ambiguidade. Ela está falando agora, até aqui ela fala do reino de Israel. Mas de vez em quando você precisa tomar cuidado quando estuda 2 Reis, porque ela vira a chave. Ela para de falar de Israel e começa a falar de Judá. Por isso que é muito bonito, e você tem que prestar atenção no que você está lendo. Porque ela vira a chave. Esquece agora Hanzael, e agora começa a falar de Judá. É muito bonito isso aí, né? Bonito porque para a pessoa que entende, né? Que quer entender. Vai falar sobre o reinado de Jeorão. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinou ainda Josafá. Aqui fica melhor, né? Em Judá. Então Josafá estava reinando em Judá. Começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Agora é o seguinte, quem era esse cara? Esse cara era muito ruim. A Bíblia, no final aqui, no finalzinho, no capítulo 24, fala que ele descansou com seus pais na sepultura, mas sem fazer nada de bom. Mas por quê? Porque ele andou no caminho de Acabe. Acabe não precisa nem falar, vocês conhecem, né? Todo mundo conhece Acabe. Interessante que eles, por mais castigo, por mais privações que Deus tenha dado, eles não aprendem. Isaías chega a dizer assim, a sua filha mais nova, a sua irmã mais nova, fala em relação a Judá. Vocês não aprenderam nada com suas irmãs mais novas, relacionando a Israel, dizendo que Israel pecou e foi punida por Deus, foi exilada, virou escrava, foi desamada. E Isaías fala assim, vocês não aprenderam nada. Vocês não aprendem com o erro do passado, não. Voltam um pouquinho e aprendam. Porque aqui nós vemos que um rei, ele vai assumir como rei de Judá, mas só vai fazer coisa errada. Vai reinar só por 8 anos e morrer. E não vai ser reconhecido por ninguém. E interessante que em 2 Crônica 21,
Segundo Crônica 21, de 1 a 20, conta mais detalhado a história desse rei aí. Um rei que só fez coisa errada. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender? Nós precisamos, de vez em quando, parar. Quando vocês estiverem dormindo, dá uma parada. E comecem a analisar a sua vida passada. O que você tem feito de bom por Deus? O que você tem feito de bom que Deus possa ter a misericórdia de lembrar de você e te ajudar na hora do aperto. Porque lembre bem de Sunamita, na hora que ela não precisava, ela foi fiel. E ela não era pregadora, ela não era, trabalhava em ministério, ela nem servia cafezinho para os profetas, era uma mulher do povo que fez alguma coisa por Deus. E aqui nós vemos um homem que tinha bons exemplos para não seguir e acaba seguindo ao exemplo do bisavô, tetaravô, que era ruim, que sempre envergonhou o povo de Deus. Então pare e pense, o que eu tenho feito para que o meu esposo seja convertido realmente? O que eu tenho feito para minha filha se salvar? O que eu tenho feito para o meu vizinho? Eu falo marido porque a coisa mais linda do mundo é marido e mulher, né? Isso é para alguns, né? Mas tem que ser, entendeu? Então, eu quero bem. Jane ontem me surpreendeu, eu falei, bem, eu gosto de você, livre qualquer coisa, eu te amo demais. Olha, para mim foi um bálsamo, porque eu não mereço, mas mesmo assim ela me ama. Você ama o seu cônjuge ao ponto de querer a salvação da alma dele? Ou você é daqueles que fala assim, olha, se eu estiver lá no céu, faz de conta que não me conhece, hein? Porque é até a morte separar só. Não é assim que funciona. É uma ignorância nossa quando pensa assim. Nós vamos viver junto, né? E vamos viver junto no céu, pela eternidade, junto com os anjos, cantando louvores ao nosso Deus, que verifica o nosso coração e sabe o que mora lá dentro. Então, meus irmãos, nós temos esse reinado que não deu em nada. O próximo reinado é de Acasias, também que não dá em nada também. Acasias também é outro que só pisou na bola também. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Judá, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalaia. Ele andou nos caminhos da casa de Acabe, fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Raimote de Gileade, e pelejou contra Hanzael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Israel, para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá. Quando pelejou contra Hanzael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jered, porque estava doente. Nada de bom. Por que será que nada de bom? Porque não fez nada para Deus. Olha que nós estamos numa sequência de pessoas que não fez nada para Deus e não aprenderam nada. Olha que nós estudamos sobre a Sunamita, tudo de bom. Ela não tinha nada para ter tudo de bom. Não era profeta, não era rainha, não era filho de rei, não tinha nem nome. Mas Deus estendeu um tapete vermelho para ela passar, porque ela merecia.
Enquanto os outros reis que vêm, só desgraça em cima de desgraça. E isso que a gente quer evitar. Evitar que você, no futuro, não seja abençoado. E por que eu não sou abençoada? Por que tudo errado comigo? Só eu que sou... Não, filho, faz uma retrospectiva da sua vida e vê se você tem fidelidade para com Deus. Porque se ele era fiel às pessoas que não tinham nada a ver com ele, porque o respeitava, quanto mais vocês que são filhos. Não é? Eu não vou deixar de dar coisa boa para o meu filho. A minha mulher não vai fazer a melhor comida e quando o filho chegar vai esconder. Ela vai fazer questão que ele sente à mesa e seja o primeiro a tirar a comida. E fique de olho. Peraí, vou ver a expressão dele para ver se ele gosta, né? E quando... Nossa, que comida maravilhosa. Nossa, você pensa o quê? Enche o coração da mãe, enche o coração do pai. Quando o filho abre a geladeira e tem tudo ali, aí, que maravilha, Deus é bom, é Deus que é bom. E quando o filho vai pegar uma coisa e a mãe não briga, porque geralmente a mãe briga, né? E quando a mãe fica contente, puxa, que maravilha, tem para ele comer. E isso é muito importante. O pai bom dá presentes bons para os filhos. O Pai do céu, que é bom, dá presentes bons para nós. Obrigado.